Miguel é o primeiro ou um dos primeiros príncipes? Por muitas décadas, algumas pessoas de confissão de fé um tanto heterodoxa, pelo menos em muitos pontos de sua confissão de fé e doutrina, vinham sustentando firmemente o argumento de que existia na Bíblia apenas um arcanjo na Bíblia. Mas de uns tempos para cá, esse discurso sofreu uma alteração, sofreu alguma mudança, pois percebendo a fraqueza e a falha nesse argumento e a insustentabilidade deste argumento, eles mudaram então esse discurso, abrindo a possibilidade para a existência de outros arcanjos. E vale aqui uma ressalva, no sentido de observarmos que isso é um avanço, pelo fato deles estarem concordando justamente com aquilo que está descrito nas Sagradas Escrituras, pois a Bíblia sempre afirmou essa possibilidade da existência de mais de um arcanjo. Coisa essa que eles vinham negando, mas de um tempo para cá, graças a Deus, esse discurso ele foi mudado. E diga-se de passagem, como foi que eles voltaram atrás e passaram a admitir a possibilidade de outros arcanjos. De acordo com um professor muito renomado, que muitos dos irmãos já conhecem esse professor, ele disse o seguinte, que Jesus tinha a possibilidade, tinha a possibilidade de dar esse título, ou essa posição de arcanjo, para muitos anjos. Isso não tem problema nenhum. Ora, é isso mesmo. Essa posição de arcanjos que eles receberam é desde a criação, desde quando eles foram criados. Só que o grande problema é que estas pessoas, e inclusive esse professor, vinham negando este fato da possibilidade de mais de um arcanjo, ou seja, além de Miguel, existirem também a possibilidade da existência de outros arcanjos. Portanto, isso nós consideramos como um grande avanço entre eles. Agora, o grande problema aqui é que o discurso insustentável e fraco de que havia apenas um arcanjo, de que existia apenas um arcanjo, ele era usado tão somente para sustentar que Cristo é o arcanjo Miguel, sendo, portanto, Miguel uma pessoa divina. Agora preste atenção. Se pelo fato de existir apenas um arcanjo faz de Miguel um ser divino, nesse caso, como eles querem entender, que ele é Jesus, essa admissão da possibilidade de vários arcanjos não deveria ter o efeito contrário? Ou seja, colocar Miguel no lugar onde ele nunca deveria ter saído na mentalidade dessas pessoas, ou seja, ser um anjo de posição elevada como os outros arcanjos, que agora eles descobriram que além de Miguel existem outros arcanjos. O que você acha? Bom, eu sou o pastor Elias Soares e estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. E é sobre este assunto extremamente polêmico que nós estaremos trabalhando aqui neste vídeo. Você já deve ter assistido alguns vídeos tratando deste assunto, mas nós também resolvemos entrar e gravar um vídeo tratando deste assunto sobre a posição do arcanjo Miguel. Afinal de contas, ele é o primeiro ou um dos primeiros príncipes, de acordo com Daniel, capítulo 10, versículo de número 13. Eu quero chamar a sua atenção para fazermos uma oração e logo em seguida nós estaremos fazendo aqui a leitura do texto de Daniel, capítulo 10, versículo 13.
Senhor nosso Deus, mais uma vez nos encontramos aqui para te louvar, agradecer e bendizer pela tua fidelidade, amor, graça e misericórdia. Capacita-nos, Senhor, nos dá sabedoria, porque eu dependo inteiramente do Senhor. E que esse vídeo seja uma bênção para todas as pessoas, que eles possam entender a verdade da tua palavra, que eu possa ser esse instrumento, esse canal de expressão da sua vontade e falar aqui com fidelidade, com verdade e amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que Deus esteja te abençoando grandemente nesse estudo. E eu quero chamar aqui a sua atenção, que eu estou aqui com essa Bíblia. Adquiri ela há muito tempo num sebo. Eu tinha uma Bíblia nova, mas alguém quis comprá-la. Eu acabei vendendo e depois eu encontrei aqui num sebo essa Bíblia aqui, editada por Rudolf Kittel. É a Stuttgartensia. Nós estaremos lendo aqui no Tanar. É uma Bíblia que tem um aparato crítico muito bom. E vamos fazer a leitura, mais especificamente, do texto que nós iremos nos ocupar aqui em Daniel, capítulo 10, versículo de número 13. Bom, a leitura aqui de Daniel 10, 13 diz o seguinte: Vechine Michael Achadi Hasarim Harishonim. Repetindo, Vechine Michael Achadi Hasarim Harishonim. Bom, o que é que ele está dizendo aqui? Nós vamos trabalhar esse texto analisando parte por parte, né? Primeira coisa que nós vamos analisar é a questão que gira em torno do nome Miguel. Porque toda a discussão aqui é se o arcanjo Miguel, se Miguel é o primeiro ou um dos primeiros príncipes. Nós vimos ali, Vechine Michael Achadi Hasarim Harishonim. Miguel, nós vamos estar analisando este nome hebraico. Em primeiro lugar, o nome Miguel, esse antropônimo, ele aparece cerca de 5 vezes em toda a Bíblia, tanto no Taná, aí para os messiânicos, e também na Brit Hadashah. Ou seja, tanto no texto do cânon judaico como no Novo Testamento, né? Ele aparece cerca de 5 vezes. Em Daniel 10, 13, depois 21, 12, 1, Judas 9 e Apocalipse capítulo 12, versículo de número 9 também, ele vai aparecer. Qual é o significado do nome Miguel? Alguns tempos atrás eles davam muita ênfase nessa questão do significado do nome. Então, o significado do nome Miguel. Miguel é quem é como Deus, que vem de mi, quem, mas Ra, como, e El, Deus. Michael, portanto, quem é como Deus, quem é semelhante a Deus ou quem é igual a Deus. Esse nome, de acordo com a classificação onomatológica, trata-se de um teofórico, muito comum nas antigas culturas, como por exemplo, essa questão de nomes teofóricos usados para impor sobre as pessoas e até mesmo nominar as divindades, não era algo peculiar, descritivo, distintivo, melhor, da cultura judaica, mas entre outros povos você pode também observar esta particularidade. Então ele era muito comum entre os egípcios, entre os babilônios, entre os assírios, entre os persas, entre os babilônios, por exemplo, você percebe a mudança que houve no nome daqueles 4 jovens, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, que foram mudados para Belsazar, depois Sadraque, Mesaque e Abednego, que eram nomes em homenagem às divindades cultuadas na Babilônia, que ficava na região da Caldeia, na parte meridional da antiga Mesopotâmia, tendo como parte setentrional a Assíria. Então você tem também entre os persas, entre os gregos, hebreus, como já dissemos, e até mesmo entre os povos germânicos, essa questão de glória, de poder, de honra, de exaltação e a ligação às divindades estão muito presentes. Esses são nomes chamados nomes religiosos, né? Porque os nomes eram derivados da fauna, da flora, do reino mineral, circunstâncias de nascimento, questão religiosa. Então todas estas circunstâncias, essas situações acabavam sendo fontes
de geração de nomes próprios, de antropônimos. Então nós temos aqui, por exemplo, Michael ou Miguel, e numa forma transliterada Micael, como um nome teofórico, que vem, essa palavra teofórico vem do grego theos, alguns pronunciam assim, né? Theos, que é Deus, mais forel, um verbo que dá a ideia de trazer. Logo, o nome teofórico é aquele que traz um elemento divino, que traz para si a divindade. Essa peculiaridade toda a gente estuda na área da linguística e mais especificamente na onomatologia, que é a ciência que estuda os nomes de um modo geral em toda a sua particularidade. Agora, dentro deste mesmo arcabouço que nós estamos aqui perscrutando, nós temos uma questão dentro do estudo da onomatologia, que é um desvio chamado onomatomancia. E eu quero chamar a atenção porque nós não devemos enfatizar essa questão sobre o significado dos antropônimos, né, ou dos nomes próprios de forma demasiada, porque podemos incorrer no perigo de acabarmos exercendo uma prática esotérica, mística, cabalística, chamada onomatomancia. Então, para não cairmos nesse misticismo, nessa superstição, devemos tomar muito cuidado, porque do ponto de vista, a ênfase no significado dos nomes está mais ligado à questão dos teônimos, né? Os teônimos, que vêm de theos, que é Deus, mais onomá, que é nome. Logo, essa ênfase recai mais sobre os elementos, os nomes divinos, os antropônimos divinos, que na onomatologia são chamados, classificados como teônimos, ou seja, os nomes de Deus. E isso a gente vai observar daqui a pouco em alguns nomes de Deus, mas antropônimos, por exemplo, quando você quer dar muita ênfase, você pode incorrer em vários erros, porque, como eu disse no princípio, esses nomes podem ser derivados de várias circunstâncias de nascimento, questão religiosa, ou questão de uma característica física, de uma doença, por exemplo, Malon, Quilion, doente, olha só, doente. Outros nomes, por exemplo, que eu até selecionei aqui, que vem de Kelev, que é Kalev. Caleb significa cão, cachorro. Zeruia, por exemplo, significa leprosa. Ora, se formos enfatizar, então toda mulher com o nome de Zeruia tem que ser leprosa, e toda pessoa com o nome de Kalev, tem que ser um cachorro. Priscila, por exemplo, que é uma forma hipocorística, ou seja, aquela forma de carinhosa, de afago com que tratamos os nomes das pessoas, como por exemplo, Zezinho, Davizinho e tantos outros diminutivos que recebe esse afago, que são assim, na língua grega chama de hipocorísticos, né? Ele é um hipocorístico de Prisca, que é o nome real, Prisca. E Prisca significa velha, antiga. Será que toda Priscila é velha? Toda Priscila é antiga? Um dia vai ficar velho, como todos ficam velhos. Mas isso não tem nada a ver com o nome. E nós podemos cair numa superstição. Por exemplo, nós temos na Bíblia o nome de um dos filhos de Davi, que era Absalão. E Absalão, o significado etimológico, que vem de Av, partícula que significa pai, e Shalom, que é paz. Logo, nós temos aqui Absalão, o pai da paz. Mas não sabemos quem foi esse jovem e qual foi o seu fim. Então não tinha nada a ver com o nome dessa pessoa. Existem várias pessoas com nomes cujos significados são expressivos, lindos, nossa, que nomes. Mas quando você vai analisar o comportamento, a vida, o caráter dessas pessoas, nada tem a ver com o significado dos seus próprios nomes. Portanto, dar ênfase a essa questão, podemos incorrer em erros, e eu posso aqui enfatizar. Corá, por exemplo, que a gente em algumas traduções vem como Coré, significa calvo, careca. E tantos outros antropônimos que nós poderíamos estar aqui discutindo, só que essa questão linguística, essa questão da onomatologia, só para descartarmos essa ênfase exagerada e que algumas denominações até acabam incorrendo.
Mas no que diz respeito aos nomes bíblicos, por exemplo, aos teônimos ligados ao texto bíblico, é importante nós salientarmos. Inclusive, um grande autor chamado Mackintosh, ele chega a dizer o seguinte, que a variedade dos nomes por meio dos quais Deus se manifesta estão diretamente vinculados às necessidades das pessoas com as quais ele está em relação. Ou seja, de acordo com a dificuldade ou a necessidade da pessoa, Deus se manifestava com o nome, porque os nomes, os teônimos, os nomes de Deus, revelam traço do seu caráter. Porque não existe um nome que possa descrever a essência de Deus. Ele é o inominável, né? É o indescritível, ele é o inacessível, ele é o atemporal, ele é o eterno, aquele que está além de tudo e ao mesmo tempo é imanente e se relaciona conosco. Mas não há nenhum nome que possa expressar a essência da divindade. Tudo que temos são manifestações antropomórficas da pessoa de Deus que revelam traços do seu caráter. Por exemplo, você vai encontrar logo no início em Breshit, que é o primeiro livro da Torá e do Tanar, que é o Elohim, Breshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Então você tem ali o nome Elohim. Alguns judeus veem esse nome como uma manifestação da Trindade. A maioria não vê esse nome como um plural majestático, né? Como um plural majestático. Seria aí um superlativo absoluto sintético que nós usamos. Então, outro nome interessante, você vai ter aqui, por exemplo, El Elyon, o Deus Altíssimo, como foi descrito ali naquele diálogo entre Abraão e Melquisedeque. Mas você tem um outro nome, que também ele se revela para Agar, ali junto ao poço, e que foi revelado, que é o Lai Roi. E o nome do poço acabou sendo Be'er Lai Roi. Lai Roi, o vivente que me vê, o Deus vivo que me vê. Você tem um outro que ele revelou também para Avraham. Antes, Avram, pai da altura, pai elevado, e depois esse nome é mudado para Avraham, pai de uma multidão, como um nome profético relacionado àquilo que Deus havia prometido para ele, lá na Caldeia. Ele se revela como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Existe aí, então, muita especulação e muito estudo acerca desse Shaddai, que vem de Shaddad, que pode ser agir com violência, e outros vê aqui uma ligação com seio, que aí é o que sustenta. Logo é o Shaddai Todo-Poderoso, sustentador, provedor, amigo, benfeitor, aquele que satisfaz. Mas tem também El Roi, El, que é um nome genérico usado não somente para o nosso Deus, mas também para outras divindades, unido, portanto, aqui a Roi, que vem de Roé, substantivo que significa pastor. Então veja que ligado aos teônimos, esses nomes são bem interessantes, né? Mas ligado a nomes de pessoas, ele não é tão interessante assim, devemos ter esse cuidado. Mas vamos então ao texto, fazer aqui uma breve classificação dos elementos dispostos aqui no texto de Daniel capítulo 10, versículo 13, e não falamos aqui como um acadêmico, não, mas como um curioso, como alguém que gosta também de ler o texto hebraico, alguém que gosta de pesquisar. Bom, o primeiro elemento que nós encontramos aqui no Taná está aqui, ó, no primeiro elemento, nós temos versículo de número 13, Verriné. Nós temos aqui uma conjunção, né? Uma conjunção aditiva. Temos aqui no V uma conjunção, mas logo depois você tem aqui riné, que é uma partícula deítica ou demonstrativa. Essa partícula deítica ou demonstrativa, riné, ela chama a atenção, por exemplo, para pessoa, objeto, fato ou ação. Então, a sua finalidade é chamar a atenção. Ela também identifica o quê? A pessoa de quem se quer falar, de quem estamos a falar. Neste caso, por exemplo, Michael, que em algumas traduções está escrito aqui Miguel, né? Um substantivo próprio, Michael, que
Diga-se de passagem, nós temos cerca de 11 personagens na Bíblia com este nome.